Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho sempre aqui ao meu lado ele. Eu sou o Pedro Hércules, você sabe que aqui no Hidra a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, a Isa. Isa Deson! Isa Deson, cara. Passar rapidinho, a Bem-vinda! Isa é cofundadora da Deson, é professora da FAAP e do Instituto Europeu de Design, colunista da Época, especialista em tendências e tagarela profissional. Se eu peguei todos os itens aqui da sua mini bio. Bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Olha, eu já queria fazer um disclaimer que a gente é amiga. Então, se a gente entrar para um universo muito paralelo, vocês resgatam a gente. Se eu ficar muito perdido, eu aviso vocês. Porque a Isa me inspira bastante. E eu acho que eu queria começar com essa pauta, Isa. O que é ser um especialista em tendências? O que são tendências? Que é isso? Que mundo é esse? Ô, minha querida, obrigada pela introdução. Eu acho que a primeira coisa que define uma pessoa que trabalha com tendências é uma pessoa de curiosidade absolutamente irrestrita. Então, a gente quer saber o porquê de absolutamente todas as coisas, né? A famosa, minha mãe fala, não saiu da fase do porquê a criança. Falaram que ia acabar. 35 anos e cá estamos. Eu brinco disso porque eu acho que tem diversos métodos da gente trabalhar com tendências, diversos tipos de tendência para a gente estudar, mas que é uma pesquisa baseada nessa sede de entender por que a gente está fazendo as coisas da forma que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer ou pode fazer de diferente amanhã. É um trabalho que requer um otimismo absurdo, porque se a gente não for otimista, a gente não vê o fim do túnel, a gente fica lá no escuro, sem luz nenhuma. E é um exercício constante. Então, para ser um pouco mais acadêmica, então, eu acho que a parte de tendência que eu trabalho é importante explicar para que essa noção de especialista de tendência fique mais específica. Porque a tendência é uma palavra vulgarizada Sim. na mídia, né? Com todo respeito à mídia como tudo. Mas, assim, existe tendência, vende a palavra tendência, então ela aparece em capa aqui, ela aparece em coisa ali. Eu trabalho com tendências socioculturais, foco em comportamento. Então, a gente fala geralmente de macro tendências de 2 a 5 anos com antecedência, mais ou menos. Que é super importante entender esse time aí, que depois a gente pode entrar nisso. Eu não sou futurista como você. Sim. Nem quero saber o que está acontecendo daqui a 30 anos. Depois desse troço. Tô bem. É porque a gente fala, só pra resumir pra quem tá ouvindo, tendências são coisas que já estão emergindo, né, Isa? Se me corrija se estiver errado. E que vão aparecer, vão se fortalecer na sociedade como um todo. E o futurismo olha muito pra tecnologia em escalas maiores. O que dá pra fazer em 10, 20, 30 anos. Então tem uma diferença, que uma é muito tech, a outra é pessoas, né? Eu digo assim. Exato. A Mari, ela me categoriza como uma pessoa das pessoas. Então, Isso. eu me interesso pelas pessoas. E quando eu falo sobre uma pesquisa sociocultural, eu tô falando sobre uma análise do que a gente consome de conteúdo sociocultural. O que a gente está lendo, o que a gente está comendo, que tipo de exercício que a gente está fazendo, quais são as atividades do dia a dia que estão mudando o rumo do nosso comportamento, né? Então, se todo mundo está fazendo, não é uma tendência. É algo que ainda está começando, que a gente detecta, que demora bastante tempo para se desenrolar, e que a gente vai mapeando através, no caso, semiótica, então identificação de sinais ou de referências, que a gente vai agrupando e organizando no que nós chamamos de futuros possíveis e desejáveis. Perfeito. E você olha sempre. Para isso, você olha sempre pro jovem ali no começo. Enfim, eu lembro que tinha uma história que a Box 1824 olhava pro jovem de 18, 24 anos. Não sei se a Box faz exatamente o que você faz, tá? Mas só porque eu conheço pouco esse mundo, você me ajuda aí. Mas É bom que o nosso ouvinte também vai aprender. A Box é, enfim, uma empresa de pesquisa famosa aqui de São Paulo. Assim, de todo modo, olha pro jovem. É aí que a tendência sempre tá, ou não necessariamente? Ela pode vir de qualquer canto. A gente não refez essa ideia aí. Boa. Não necessariamente. Eu me preocupo muito com tendências de pessoas 40 mais, 60 mais, como eu já estudei com o respaldo da Mari aqui, e o Tsunami 60 mais. Então, eu aprendi com uma amiga minha de 57 anos que ela me explicou que ela era millennial. Porque era um estado de espírito. Perfeito. Então, eu acho que as tendências vêm de pessoas que estão com vontade de sair da zona de conforto e mudar o status quo. Seja isso na vida pessoal,
ou seja isso na sua vida profissional, né? Do momento em que a gente foca só no jovem, infelizmente, ao meu ver, a gente se limita a um pensamento muito anos 50, que foi quando foi fabricado o jovem, né? Ele não existia até então, assim, de certa forma, como uma categoria de mercado. Então, é verdade, nasceu no ano 50? ele nasce com entendemos que a adolescência inferniza o pai o suficiente que ele compra coisas. Então, ele não tem dinheiro, mas ele tem essa... Tem um sketch Ele influencia a compra. aquele Craig Ferguson, aquele host de TV americano, tem um sketch muito bom sobre isso, que ele fala assim, entende tudo. Inventaram um negócio de jovem, agora tudo é feito pra jovem, o cigarro é pro jovem, bebida pro jovem, né? E ele cabelo branco e tal, mas enfim. Maravilhoso. Então, eu procuro justamente atender e olhar para Tá. muitas faixas etárias diferentes. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes que tem acontecido, não só com a questão da longevidade, da gente estar vivendo mais tempo, com mais qualidade de vida, mas também com o acesso transversal a plataformas e tecnologias e devices, porque hoje a gente vê, inclusive, quanto que tem tecnologia feita para outras faixas etárias e que está abrindo muito a discussão. Então, eu não foco nos jovens, mas eu foco em comportamentos que estão nascendo. E isso. No trendsetter, pode falar isso ou tá velho também? Não, a gente fala de trendsetter, os grupos que estão expressando novos comportamentos, só para definir melhor. Então, a gente olha para tendências lá atrás, e essa confusão ela acontece muito com gente que trabalha, por exemplo, com produto estético, moda, e fala agora é verde. Me ligam de volta e meia, qual é a cor do ano? Sei lá qual é a cor do ano. Pergunta para o pessoal lá que ano da Pantone, eles que resolvem. Exato, mas eles fazem uma síntese, né? Eles não falam, porque uma cor não dá pra gente definir nada da besteira. Claro. Eu tô aqui só extrapolando. Então a gente fala sobre, e a gente pode estudar cor, por comportamento, mas a gente nunca vai olhar para a cor é um resultado, é isso que eu quero dizer. Então quando a gente olha para macro tendências, a gente tá olhando lá em cima, que a gente tá lendo, comendo, fazendo, e aí tem repercussões estéticas e visuais depois. Tipo, na prática, sei lá, agora tá tudo falando de kombucha, de os fermentados especiais. Isso você mapeia, você começa a ver antes disso ir para o mercado industrial. A gente conversou só para contextualizar, falou o pessoal da Carrep, o Zé Felipe da Vals abriu a Carrep, que agora ele tá industrializando a kombucha. Mas kombucha alcoólica lá em San Diego, tá vendendo pra caramba e tal. E é isso, mas já é uma tá dentro de uma tendência. Não é que aparece do nada, você começa a ver todos os lugares as mesmas coisas. Desde 2016, eu estudo essa exploração do microbioma e da compreensão que nós somos ecossistemas. Perfeito. Por si só. A gente tem milhares de microecossistemas dentro da gente, em volta da gente, na pele, enfim. Eu fiz essa pesquisa do meu microbioma, minhas bactérias preguiçosas no meu intestino lá no... Exato. Então, quando a gente começa a se interessar por falar sobre micróbio e bactéria, normalizando que tem bactéria boa, micróbio bom, a gente que não é coisa de ficção científica. Exato. Aí começa a ficar o interesse pela kombucha, que une com o interesse também por práticas milenares, pois a kombucha também é uma prática milenar que a gente está resgatando, né? Então, eu gosto dessa tendência que a gente está voltando para as coisas, fazeres antigos, né? Essa ancestralidade está sendo uma coisa interessante. Então a gente olha por isso que a gente olha lá atrás e aí vê agora, o boom da kombucha, né? Então, assim, entender essa diferença é bacana para... Porque, para mim, isso tudo fala para o empreendedor, né? Ou para o dono do negócio, ou para o diretor de uma área, sobre sair um pouco do ócio criativo. De achar que as coisas vão continuar sendo sempre iguais, o consumidor quer sempre aquela coisa e a gente tem que estar um pouco à frente. Então, para a gente estar um pouco à frente, a gente tem que estar interessado no conteúdo que a pessoa está consumindo, que vai mudar o caminho, não o conteúdo que a pessoa já compra, já tem, já faz. Vamos esperar cair na cabeça. Esse caso do kombucha é bem legal começar a entender esse trabalho, porque, você falou 5, 6 anos atrás, aparece o assunto dos microbiomas. O Zé Felipe, que faz a Rep, ele tem uma cervejaria, vende pra Ambev, tá cheio de dinheiro, querendo fazer alguma coisa. Tá viajando, aí vê a namorada dele com um negócio pra ele tomar, porque faz bem, toma, se sente bem. Quer dizer, mas o cara que vai empreender nesse negócio, ele vai conhecer muito depois de já ser uma tendência o assunto, né? E talvez ele pode até não sei se ele der certo, né? Der muito certo.
pode ser o maior produtor de kombucha, mas não necessariamente é o cara que achou a tendência primeiro, né? Não, tem, Ele eu pode acho ser só que, o cara que conseguiu eu nem acho que o pessoal transformar em que os negócio. trendsetters são bons empreendedores em geral, né, Isa? É o contrário, eles vão setando, mas quem escala São os ótimos empreendedores. funcionários. É. Contratem trendsetters e pesquisas de tendência. Mas, mas eu acho que não. Eu acho que o estar muito à frente é uma frustração constante que eu escuto. Eu falo, não da mesma forma que vocês, mas com muitas startups. E as pessoas vêm trocar ideia Claro. comigo e tal, palestra e coisa. Então, assim, existe muito essa frustração da minha ideia. Eu tive essa ideia. E aí a gente tem que lembrar que esse negócio da ideia morreu. A gente não é sobre a ideia, é sobre como você conseguiu fazer a ideia acontecer. Porque a ideia que ficou aí, você nem sabe, né? Exato. Aí. Mas deixa eu só Caralho, voltar. interessante. Eu acho legal. Entrando um pouco nesse fase aí que o Pedro perguntou, eu queria contar da sua história, né? Porque a gente tem alguns pontos de contato aí, uma paixão pela França, algumas viagens, mas que muito do trabalho do dia a dia, você fez muita pesquisa de tendência para Pecler, né? Eu acho que podia contar um pouco essa história. Como é que você chegou? Vamos voltar até antes. Você virou uma pesquisadora de tendência. Olha, eu comecei a trabalhar com moda aos 16 para 17 anos e eu achava que eu gostava de moda porque eu sempre fui vaidosa. E sempre fui visual. Então eu achava que esteta. Eu acho que a coisa. Eu acho que eu achava que eu gostava de moda porque eu gosto de imagens, porque eu aprendo pelos olhos, porque eu absorvo o mundo pelos olhos. E aí eu fui entender aos 20, qualquer coisa, que na realidade o que eu gostava era de conectar os sinais e entender as histórias e entender o que a roupa me contava sobre as pessoas, sobre os povos, sobre as culturas, sobre o momento do mundo. Eu me interessava por que momento que aparece a mini saia, em que momento que aparece os bloomers, as primeiras calças das mulheres, e como que isso se encaixava num contexto político, histórico, econômico, enfim. Legal. E aí eu estava em Paris fazendo um mestrado. Eu já estava morando na Europa há 7 anos. Eu tinha trabalhado para grandes marcas de luxo e feito um monte de... Fala um italiano lindo. Morado na Itália, tinha morado em Londres, tinha feito várias coisas. Curiosa, lembra? E aí eu fui fazer um mestrado e caí num curso de sociologia do consumo. Boa. E saquei que todo mundo sabia porque que a gente consumia, um negócio que eu não tinha entendido até hoje. Que tinha uma lógica, não é que você consome o que você acordou de manhã. E como que consome, quem influencia quem, e o que enfim. E aí isso pra mim foi uau, assim, foi uma abertura de mente absurda. E eu tava muito cansada de trabalhar para uma marca. Eu tinha ficado alguns anos na Prada, eu tinha ido pra Moncler, ficado 1 ano ali. E eu tava cansada de o tempo todo ter que defender uma marca. Eu estava muito interessada no trabalho em agência. E eu estava tentando entender que agência, que tipo de agência, o que eu ia fazer. 25 eu tinha. E aí eu comecei aí rolou um estágio na Peclers. Conta o que é a Peclers? Que é a conta. Aí rolou um estágio com a Peclers em 2011 que eu entrei. Esse ano faz 10 anos que eu estou trabalhando com tendências. E a Peclers é a agência mais antiga de previsão de tendências do mundo. Pertence à WPP, que é o maior conglomerado de comunicação do mundo. A Peclers é um grão de areia dentro de um mega conglomerado que inclui Ogilvy, Kantar, Grey, JWT, para algumas mais conhecidas. E é uma empresa que foi fundada por uma mulher chamada Dominique Peclers, que em 1970 resolveu que não era por causa do seu acesso a... Não era por causa da sua carteira que você deveria ou não ter acesso a certos produtos. E aí ela começou a trabalhar na democratização do estilo, da moda, das informações culturais que nutriam os estilistas para as grandes marcas que estavam na mesma época, 1970, lançando suas marcas próprias, assim como começa o boom do prêt-à-porter, da roupa pronta. Vamos explicar que isso também é chique. A diferença entre prêt-à-porter e a moda, enfim, a haute couture. Vamos falar a francês. Mentira, mas é porque a alta cultura, mas é boa, mas alta costura. Desculpa, alta couture é francês. Alta costura. A gente... Bom, deixa você explicar, né? Eu vou explicar isso. Vai, a amiga é foda. Vai, o que é a diferença? Não, a alta costura é feita sob medida, né? Então é totalmente... Existem modelos, mas depois a peça é feita para você. É o exclusivo do exclusivo. Caro e
acessível e tudo. Completamente. E aí, Tá. nessa mesma época, as pessoas costuravam suas roupas ou tinham costureiras. Tinham né? roupa, ninguém andava pelado. Né? Exato, não. E aí, em 1970, começa a indústria da moda como a gente entende ela hoje. Tá. E aí, com isso, a discussão de tendências vira um assunto, porque enquanto eram apenas os costureiros super exclusivos que estavam lá tendo suas ideias, e você estava costurando sua camisa em casa, Sim. esse contraste era diferente de como a gente absorvia a informação. Então, as marcas, tanto que a primeira cliente da Péclès, que é cliente da Péclès até hoje, é o Carrefour. E tinha lançado suas marcas próprias na época, que era uma coisa inédita. Aí o prêt-à-porter é você chegar e comprar, tá pronto, sai da Exato. loja com ela. Você não precisa encomendar ou ter essa exclusividade, enfim. Começou a ter uma segmentação nesse mercado. Então, tinha alta costura, tinha o prêt-à-porter e tinha a marca de distribuidor, que era a mais acessível de todas e que era essas marcas de grandes distribuidores, de grandes varejistas. Então, eu fiquei oficialmente na Péclès durante 7 anos e meio, mais ou menos 8 anos. Eu trouxe, nesse percurso, eu fiquei alguns anos na França, quase 4. Eu fui convidada para abrir um escritório na América Latina, o primeiro escritório da América Latina em São Paulo. Vim para cá, final de 2014, e em 2018 eu abri a DAZN, e a DAZN passou a ser a representante oficial da Péclès no Brasil, no momento em que a Péclès falou: não dá para ficar, Brasil, caos, socorro, credo, governo, crise, tudo. Imposto. E não, vamos sair daí, que tá uma loucura. Eu falei: não vai. E eu abri a minha empresa, virei representante deles aqui. E essa parceria que ainda existe e é super positiva, terminou do jeito que ela era em 2020 por questões pandêmicas. Então eu ainda contribuo com conteúdo para lá até hoje, mas não temos mais esse laço. Uhum. E aí foi em 2018 então que eu tomei a coragem de empreender e montei a DAZN, que foca nessa projeção de futuro. A gente atende hoje Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa. A gente fala com setores como construção, bancos, moda, beleza, entretenimento. E outras coisas, bebidas, alimentos, enfim, um pouco de tudo. Todo mundo que estiver interessado no que a gente vai fazer amanhã é com a gente. E aí, como é que você faz um estudo desse? Por exemplo, um Futures ou um relatório de tendências? Eu acho que é um pouco isso que o Pedro tinha me falado. Tem que entender. Eu acho que é legal Como é que esse cliente bate a sua porta? Talvez pode ser também. Se o cliente fala, eu queria saber… Que algumas coisas estão prontas, outras não. Eu sou uma empresa, tipo, burger. Faço hambúrguer, eu quero saber como é que tá a alimentação. Ou você fala, Burger King, tô com um negócio de alimentação que você tá saindo. Não sei. Vou fazer uma pesquisa. É o contrário, eu não sei qual que é a ordem. Tem os dois formatos, e eu acho que depende muito do tamanho da empresa. Tá bom. Então, assim, eu não tenho uma estrutura que eu consigo jogar estudos no mundo. Gostaria muito, tem muitos sonhos, a Mariana faz parte de vários deles, ela sabe. então, assim, mas eu não consigo hoje, com a estrutura que eu tenho, falar, não, vou lançar esse é o assunto. Projeto e vou bancar isso e se vender, que ótimo. Que é uma tática que empresas um pouco maiores fazem com frequência para se manter alimentados, Sim. né? Tanto de ferramenta de venda quanto de conteúdo interno. Então, o que eu faço? Eu tenho os projetos que são do Instagram e que a gente conta no final para todo mundo poder acessar, que tem um monte de coisa lá. Mas a gente foca em estudos que são sob medida para os nossos clientes. E que variam de coisas pequenas para empresas menores, porque tem umas startups que eu quero muito atender, então eu invento uns projetos bem pequenininhos para poder fazer. Porque Legal. É difícil uma startup. Eu acho que parte do porquê que a gente trouxe a Isa também é porque para pequenos empreendedores é muito caro comprar estudos de tendência e costuma-se fazer isso muito em grandes marcas, mas para quem está começando é sempre complexo. Até que a gente tem uns módulos muito pequenos de mentoria, de algumas coisas que a gente faz para os pequenos, para não deixar de fora. Mas o nosso foco são pequenas empresas médias e grandes. São muitos R$1.000 um estudo de tendências, né? Só para ficar claro aí que a gente vai… É muito qualitativo, né? Isso não tem jeito. É muito trabalho, é muito tempo, é muito pensamento, é muita coisa. Então, o que é importante entender? Que nenhum instituto de pesquisa de tendência sai do nada e fica puxando coisa do ar. A gente tem arquivos. Eu trabalho com tendências há 10 anos. Então, todos os estudos que eu fiz até hoje são meus arquivos. E aí eu vou atualizando esses comportamentos e essas tendências em cima de uma base, de um framework, que a gente já determinou que são
para nós, os eixos fundamentais do comportamento, mas também do consumo, porque no final das contas é com isso que eu trato. Certo. Então, a gente olha sempre para a identidade, a gente olha sempre para o nosso relacionamento com a natureza, a gente sempre fala da dinâmica do coletivo, que passou a ser um pilar, isso é razoavelmente novo. A gente fala do hedonismo e da busca de bem-estar. Nós somos a geração que se fala, fica de ponta cabeça, toma cacau pelo nariz e pula não sei de que jeito. A gente Ozônio. faz, Sim. porque se fala que a gente vai ficar feliz, Tem a muito gente amigo faz. meu ouvindo agora que sabe muito bem que faz. Ela Faz tô qualquer brincando, tá? negócio. Ela é o exemplo, mas não é exatamente isso. Tem Não, cara que vai não. fazer. Ah, não, como é que é? Então, essa coisa da busca do bem-estar. Então, a gente olha também para os efeitos da globalização e como que isso está mudando, enfim. Então, tem alguns pilares, assim, que são constantes, que a gente tem um arquivo. E aí, eu me ligo o Burger King, para continuar no seu exemplo, pode ligar, Burger King. Sim. Que a gente… Deson, gente, busquem. que aí a gente vai recortar. Então, eu vou começar a entender qual é a problemática do cliente, que grupo de pessoas que ele está buscando atingir, que tipo de perfil de consumidor ou de mercado, ou, enfim. E aí eu vou pegar toda essa massa infinita de trabalho que eu tenho e vou começar a puxar o que faz sentido para o cliente. Geralmente essa é a fase em que a gente também faz um cross, uma análise de estudos que os nossos clientes compram. Que eu não faço estudo quantitativo, tá? E nem qualitativo tradicional. Então, mas o cliente compra um monte dessas coisas. E muito pouco dessas coisas são transformadas para a turma de produto e de comunicação. Fica na parte de business. Então, a gente pega isso e a gente é meio que tradutor criativo do que isso acaba sendo. E a gente pode olhar para isso de uma forma estratégica, a gente pode olhar para o texto, a gente pode olhar para comunicação, a gente pode olhar para a imagem, a gente pode desdobrar isso em tantos territórios. Então, não sei se ficou claro, porque é vago. Não, acho que tá ficando, assim. Vago. É quase, é difícil. Não, mas acho que, assim, tô tentando pensar num exemplo, assim, sei lá, a hamburgueria lá tá perdendo market share no jovem, ou no 60 mais, ou enfim, um grupo específico que ele consegue identificar pelas pesquisas internas. É nessa hora que ele vai atrás de falar com a Deson, por exemplo, pra falar assim, putz, não sei o que esses caras querem mais, por exemplo. Sim, eu acho que tem vários momentos. Tem empresas que são avant-garde, elas compram isso todo ano. Ou, enfim, vão atualizando. O pipeline de novidade de produtos novos tem que vir de tendências que fazem sentido. Exato. As próprias dinâmicas internas, às vezes, vêm das tendências. Tipo, como o RH pode ser revolucionado pelas tendências. Caramba. Você pode revolucionar a forma com que você trabalha dentro da sua empresa, o seu público e tal. Então, a gente consegue entrar em diversos momentos de ideação. O mais fácil de explicar é o produto, porque daí a gente enxerga o produto, né? Então, tem um case, por exemplo, que foi agora eu posso falar, porque eu fiz esse projeto em 2011, o carro chegou no Brasil em 2019. Eu esperei 8 anos para falar do carro da Citroën Cactus que a gente trabalhou. Que era, o carro já existia, mas não existia o conceito em volta do carro. O que eles iam falar sobre o carro, como que a gente ia comunicar sobre o carro, quais eram os valores. Pra quem que esse carro é e tal. Então, eu trabalhei, por exemplo, nisso, na França. E aí é muito complicado exemplificar por causa disso. Como eu trabalho com projetos que não saíram… isso, eu demorei de 2011 para 2019 para poder dar esse case, que é um case incrível. Você falar que você desenvolveu um carro com a Citroën, mas você ficou 8 anos lá com o seu NDA, com o seu acordo de confidencialidade, quietinha, esperando acontecer. Então, por isso que fica tão difícil de exemplificar e eu não tenho quase nenhum cliente que eu possa, por exemplo, colocar no meu site, colocar em lugar nenhum. Então, eu vendo um pouco ar nesse sentido. Por isso, palestrante, por isso, professora, por isso, todas essas outras coisas que, através das apresentações, algumas que eu já fiz com a Mari é professora do meu curso na FAP também. Sim. A gente consegue mostrar através dos estudos e as apresentações que a gente faz esses processos de criação e de ideação. E aí, eu acho que era legal pra gente tangibilizar, assim, porque eu acho que tem uma… Eu sempre cito essas coisas, né? Tem algumas… claro que tem sorte na vida, mas tem algumas coisas. Você tem que estar pronto pra entregar um produto e um serviço, quando essa sorte bate. Mas você também dá pra entender um pouco esses movimentos sociais, esse comportamento que vem surgindo e se preparar, né?
E aí eu acho engraçado, assim, eu acho que antes de a gente entrar, eu queria algumas, vai entrar numa tendência maior, eu acho, pra gente deixar, mas eu queria contar dessas que a gente viu que, pelo menos no meu caso, né? Desde 2010 eu falo sobre a educação online, que a gente precisava aprender a adaptar o online, presencial, usar o melhor do online, usar o melhor do presencial. 10 anos de tabu, até uma pandemia chegar e agora tá todo mundo desesperado querendo fazer isso. Eu queria muito. Quais foram, assim? O que você tem? Imagina os jornalistas tudo ligando pra você. Qual é o novo normal? Qual é o novo O normal? novo normal. Todas essas coisas, cara. Aí eu queria te ouvir, assim, que forma nova. Você lembra que você me ligou ano passado e eu falei disso, naquilo? O que você viu que já era muito claro e que você acha que as pessoas assustaram e não era pra ter assustado, era só pra ter se preparado? Eu amo dar o case do meu advogado. Porque é meu advogado Setor trabalhista. Que Setor disruptivo pra caramba, né? Advogado. O pessoal tá Super. sempre ligado na tendência. Não. Carpete. Pensa eu conversando com meu advogado. Isso foi janeiro de 2020. Ah. Meu advogado trabalhista. Isabel, você não pode continuar com toda a sua equipe de home office. Isso não vai dar certo. Porque vai dar ruim. Porque a lei, que não sei o quê, porque a cláusula do... E, cara, ele tava fazendo o trabalho dele, não me entenda mal. Ele gente, tinha razão juridicamente falando. Qualquer pessoa de exatas que trabalha comigo é a pessoa mais paciente do mundo. Porque eu não entendo e eu não aceito. Então é muito difícil conversar comigo. E eu falava assim, mas eu não tô preocupado com a lei, eu já tô em home office há 6 anos, há 2 anos as meninas da minha equipe já estão. Eu não vou mudar isso, a gente tem que se virar com isso aí. Dá seu jeito. Corta pra março, ele me liga. Eu acho que a gente tem conversado sobre isso antes, né? Porque assim, agora eu tô aqui que eu não consigo nem responder o negócio que eu tinha que te responder, porque todas as empresas estão com esse problema que você tinha. Eu falei, desde o início eu falei que o problema da lei, eu falei que não era meu. Então, o home office, só pra dar esse exemplo, é um assunto quase místico que as pessoas falavam e até sonhavam com home office. Isso é uma parte até meio distópica dessa parte dessa história, né? Que as pessoas sonhavam em ter home office, agora querem fugir do marido, dos filhos, cachorros e afins. Ter home office, né? Era chique. Agora tem home office. Era uma frase, alguém que chegou no ponto. Não, eu que tô há 6 anos em home office, as pessoas achavam que eu era assim, nossa, que babado, ela tá em home office. Eu falei... Aquele copo do Starbucks, né? Aquele home office em Nova York. Todo mundo... Falava, gente, escolhas. O budget do escritório ou o budget do evento. Não pode, entendeu? São escolhas. Não é que... Não vamos glamorizar nada disso. Até porque o boom do home office que a gente conhece nasce com a recessão de 2008, que nasce com uma crise econômica que balançou a estrutura, principalmente, né, a partir dos Estados Unidos, que deixou todo mundo instável e tanto a cultura de freelancer quanto a cultura de home office, que é mega glamourizada, vem daí. Não adianta e também eu vou defender meu peixe aqui, que é o acesso à tecnologia, a democratização, à internet, que estava chegando. Estamos só falando de gente privilegiada aqui, porque é gente que está escutando podcast. Então, é gente que tem saneamento básico, ou seja, mais de 50% do Brasil. Não, mas coincidiu, né? Esse boom vem disso. Curioso, eu não sabia que era 2000, essa coisa de 2008, pra mim, que foi idade, você falou agora. Eu sabia que ali que faz todo sentido, né? Nova York, vazio. Prédio vazio, os caras demitidos, vão pra casa, banco quebrando. Quando eu tenho que explicar numa aula o que é prever tendências, eu boto aquela imagem do ligar os pontos do joguinho de criança que a gente tinha. É meio isso. A gente passa o dia inteiro tentando entender o que conecta com o quê. Por que certo comportamento tá emergindo ou não, né? Então, você vai sair daqui fazendo o joguinho de ligar os pontos. Eu vou sair, também. Bom demais, caramba. Mas eu acho que é isso. Então, assim, home office foi uma coisa. O trabalho híbrido ou o trabalho remoto, né, que é sintetizado pelo termo home office, ele é uma das coisas que a gente já vinha falando sobre flexibilidade, novos estilos de vida. Né? A gente vive uma vida pautada na Revolução Industrial, como se a gente fosse funcionário de fábrica. A gente vai ao colégio como se a gente fosse funcionário de fábrica, a gente vai ao trabalho como se... Sem problema. A gente vai ao trabalho como se a gente fosse funcionário de fábrica. E que diferença faz pra mim, que horas, por exemplo, real. Sim. Tem pessoas da minha equipe que trabalham bem de noite. Que diferença faz pra minha pessoa, a hora que a pessoa trabalha, contanto que ela me entregue aquilo que eu preciso dela. Então, na realidade, quando a gente fala de algumas questões, a maioria das razões pelas quais as pessoas não aderem a tendências que, obviamente, estão se desenvolvendo é medo. Uhum. E falta de confiança. Sim. Não, mas eu acho super importante pontuar isso. A gente tem todo o universo do trabalho, né? A gente fala em futuro do trabalho.
todo o universo do trabalho foi estabelecido na lógica industrial. Ford começou a pauta. Inclusive, eu brinco que a gente tem a vida em 3 momentos, né? 8 horas no trabalho, 8 horas no trânsito de São Paulo e 8 horas tentando dormir. É um pouco a estrutura. Essa é a vida do paulista. É a vida do paulista criada por Ford, mas enfim. Mas é por quê? Porque a gente, de fato, mudou, o trabalho mudou, né? A gente passou a ser uma universo de serviços e não de produtos. Claro que ainda existe muita indústria, mas a maior parte das pessoas caminha para serviço. E aí quebra essa lógica fabril, né? Essa lógica toda de caixinhas de fábrica. Isso já tem um tempo que está acontecendo. E, obviamente, vai ter impacto na jornada de trabalho, nos formatos de trabalho, enfim. Não então, foi a pandemia. Exato, não. E aí eu só digo isso porque a gente poderia estar menos chocado com a pandemia. Sim. Né? Sim, claro. O uso do vídeo é uma coisa que grandes executivos sempre usaram. Acho que todos os executivos, né, só para os nossos ouvintes aqui. Então, os milionários, eles saem de casa para fazer todas as reuniões, eles pegam um avião. Há anos essa turma usa videoconferência. Não, tem agora, tinha aqueles robôs, eu nem sei se isso rendeu, aqueles beams na Singularity a gente que andava atrás da gente. Você fica controlando de casa um robôzinho para ele acompanhar as reuniões com a tela, com a cara da pessoa. O Inovabra tem um. Então é muito engraçado isso. Então, assim, isso já rolava também, né? Só que era para quem podia se dar o luxo de falar, não estou a fim de ir até o seu escritório, estou aqui fazer outra coisa. Então, e telas, e a gente vê isso há muito tempo. Então, é a democratização dos devices e dos acessos, como você falou, mas… A globalização. A globalização e também essa questão de um novo relacionamento de confiança com os seus funcionários. Ah, legal isso. Porque o problema do home office principal, número 1, é o chefe inseguro achando que o funcionário vai trabalhar menos. Tá dormindo. Todos os números que a gente tem mostram que a maioria dos funcionários estão trabalhando mais. Isso é um outro tipo de problema que a gente pode conversar em outro podcast. Mas, enfim, a ideia é só para dizer que, assim, a crise de falar não vai fazer porque tá em casa, folgado, é muito mais sobre fala mais sobre quem contrata do que a confusão foi contratado. Controle e liderança, né? Talvez colocar assim… Chique, isso. Não, é claro. E assim, claro que a gente tá falando de serviços que podem ser home office, né, gente? Mas, que é a maioria hoje. Não, é só uma das coisas que acelerou que você tinha me perguntado. Eu acho que tem outras… E mais? Conta isso, que você acha divertido. Eu acho que a parte de gaming, né? O fato do gaming tá crescendo com a gente… Né? Porque aqui a turma, os millennials são e a os primeira… podcasts também. Exato. Podcast de gamer, né? Podcast de gamer, Flow Podcast. O Podpah é tudo gamer fazendo podcast. É tudo gamer. Não, a gente tinha muito medo, né? Eu lembro de tias e mães falando, meu filho não sai daquela sala, fica o dia inteiro no videogame. Aí o filho tá controlando o mundo, porque o filho virou um hacker maravilhoso, programador incrível, que salva o mundo. Ou não, mas enfim. Sim. Tá lá fazendo milhares de coisas mirabolantes. E aí a gente vê uma geração envelhecendo junto com os games, porque nós somos aqui, né, todo mundo pioneiro do Atari. Dos games que foram mais acessíveis, tipo Nintendo, que foi, né, o boom a Nike dos games, assim. O PlayStation destravado com CD pirata, que foi uma coisa importantíssima para a popularização. Não, o CD já é muito sofisticado para mim, entendeu? Eu parei naqueles cards de soprar e encaixar de novo. Eu tive todas as fases possíveis. Mas sempre fui péssima em todas, mas eu tive todas. Eu achava legal, então… Sempre gostei de tecnologia. E aí, mas isso pra dizer, então a gente vê o fenômeno do game, né, entrando nas marcas, entrando no entretenimento, a gamificação, para além dos serious games, dos jogos de aprendizado e que foram já sendo propagados já há alguns anos. Então tem umas coisas assim acontecendo que são deixa eu tentar ligar um pontinho. Não, mas tem um pontinho que eu gosto, assim, que aí você fala dessa coisa da gamificação, eu falava muito educação, aí você fala na vida, né? E aí eu acho que tem uma coisa, um pontinho, você falou do hedonismo. Que aí liga um ponto, né? Que eu acho que também é uma coisa que a gente tem visto muito em tendência, que é curioso. É essa coisa você precisa ter prazer nas coisas que você vai fazer, né? Então você gamifica algo que é chato ou ruim para aquilo ser mais palatável. E a tendência é que tudo que é massivo e repetitivo, a máquina vai fazer. E tudo que você faça, você crie formas mais… uma relação mais, enfim, lúdica ou qualquer outra coisa para fazer. Humana, né? Mais humana de lidar com aquilo. Porque a máquina vai fazer melhor o que é repetitivo. Então, é uma tendência também. A gente tá mais hedonista. Muito. E eu acho que, por exemplo, o wellness, o boom do wellness vai acabar matando a gente durante a pandemia. De tanta coisa que você tem que fazer pra ficar bem. Você medita quantas horas por dia? Eu medito todo dia porque a minha cabeça é muito acelerada. Eu recomendo, mas… Meditação, comer não sei o quê. Pode ser 5 minutos, que já é alguma coisa. Sim.
Não, então tudo que tem a ver com o wellness foi um boom. A gente já vem falando disso há muito tempo, dessa busca por como diz a Fran Lebowitz, um bem-estar a mais, que ela acha um horror, porque é muito luxuoso. Bem-estar a A mais. comediante americana que lançou a série Ela no não vi Netflix. bem-estar a assim. mais, vou buscar. Não, tem que ver um vídeo do wellness. É fantástico. É de rolar de rir. Mas, enfim, tem esse questionamento que é o wellness muito, muito elitista. Você tem que ter muito tempo, muito recurso. Mas não deixa de ser uma tendência que estava crescendo e que, com o inferno que é viver com a pandemia, né? Falamos em bom português. A busca por pequenos momentos, pílulas ou pausas que aliviem, com muitas aspas, o sofrimento e a realidade. A gente vê a ritualização do seu banheiro e da sua cozinha. É uma troca entre banheiro e cozinha ali do tipo, passei a máscara, agora eu vou fazer o suco, aí eu pego o resto do suco, passei no cabelo, daí eu meditei, aí então esse entrelaçar de uma busca por esses momentos de… Que já existia e que a pandemia acelera. Exato. Isso eu acho muito impressionante, assim, esse acompanhamento. Assim. Mas, bom… Só pra não esquecer uma coisa curiosa, né? O Ida tá virando meio aqueles filmes da Marvel, que você tem que ver todos os filmes pra entender o que tá acontecendo, né? A gente falou um pouquinho de kombucha, teve a conversa com a Vals. Boa. E o papo de home office. A gente acabou de ter uma conversa de 1h30 Boa. com o fundador da Home Agent, Fábio Bolsinhas. Que, enfim, o cara tava há 10 anos fazendo home office, vendendo serviço de home office, de atendimento à distância. Ninguém comprava. Legal. Ele fala, recruta mães de família que não poderiam sair de casa pra trabalhar, pessoas mais velhas e tal. Muito massa. Há 10 anos. Há 10 anos. Não foi por causa da no pandemia. começo o povo achava que eu era doido, depois, aí faz uns 3 anos que alguém fala, putz, vamos testar. Pô, isso aí é o futuro, né? Ele ouvindo essa frase, isso é o futuro. E ano passado ele aumenta 9 vezes a empresa dele. Ai, Por que conta bom. Merecido. Sim, Ai, que bom. muito legal. Enfim, mas legal, então… Mas de novo, ele voltando à coisa da há Marvel, 10 anos tem que ver ele todos entende. os vidros pra você entender a conversa, porque a gente vai estar, enfim… Ligando fazer pontinhos. referências, né? Tipo, easter egg, a gente vai botar um negócio aqui na anterior, vai ter que identificar. O Mas gancho, né? O antigo gancho na novela, não era o gancho? Olha, gancho. Gancho, jornalista Coisa usa da turma gancho. Eu tô tentando não usar pra não ficar jornalista. Mentira. Eu não sou jornalista, eu posso falar. Você pode falar. Boa. Não, mas é isso. Eu gosto de trazer um pouco esses papos, porque eu acho que o comportamento, eu acho também, as pessoas têm uma sede. Pesquisa normal, né? A gente também faz pesquisa na PAP. Acabei de lançar o mapa, a gente faz um monte de estudo. Ela fica datada. As pesquisas tradicionais de quant e quali, né? Se faz ali a cada ano, dependendo da 2 anos, 3 anos no máximo, aquilo começa a ficar datado, porque você tá usando coisas muito específicas de hábitos, etc. E é um retrato. Tendência, não. E é um retrato, exato, perfeito. Então, a pesquisa que eu fizer hoje sobre hábitos do Covid, tiver vacina para todo mundo até não sei quanto tempo, não é o mesmo retrato. Claramente, só alguma coisa vai mudar. Mas para tendência, você tem graus, né? É igual um equalizador, sei lá, você aumenta um grau ou diminui um grau, dependendo de um fato histórico e tal. Mas, em geral, já existe tendência, sei lá. Historicamente, olhar pra trás é sempre mais fácil, né? Do que olhar pra frente, depois que o pessoal liga pontinho. Que isso, economista, vai falar disso. Ciência, olhar pra trás e acertar. Se a gente olhar pra trás e acertar, é maravilhoso. Óbvio. Olhar pra frente é mais difícil, mas, putz, sei lá. Me veio aqui as mulheres no trabalho. Putz, tem uma guerra, morreu um monte de homem. É óbvio que vai ter mais mulher no trabalho. É óbvio, mas não foi óbvio. Alguém vai produzir as coisas. Alguém vai ter que produzir, alguém vai ter que pagar a conta. Então, assim, tem várias coisas que, quando você olha pra trás, é óbvio. Mas olhando pra frente, você vai ter que ir cavando, né? E achando. Eu demorei muito tempo, pessoalmente, pra conseguir falar em voz alta que eu conseguia prever tendências 10 anos antes. Porque eu morria de medo. Sim. Eu achava uma grande loucura essa frase. O pessoal chegava frase. com bola de cristal. Eu falava, lê aí meu futuro. E eu não tinha 10 anos de carreira. Então eu falava, gente, que hipócrita, louca, falando que eu faço coisa. Bom, hoje eu sei. Porque em 2011 a gente tá falando de coisas que já estão acontecendo. Hoje eu tenho essa segurança. E aí eu fiz um projeto no ano passado que foi esse exercício, Mari, porque eu tinha 2 frustrações pessoais. Uma eu queria botar um conteúdo na rua, eu queria dar alguma coisa, principalmente porque eu lancei esse projeto em março de 2020, pós início da pandemia, então eu queria colocar alguma coisa na rua. E ao mesmo tempo, eu queria muito olhar para trás, porque a gente vem de estudo de tendência o tempo inteiro e o cliente não tem tempo de absorver o estudo. Sim. Porque não dá tempo, porque não existe nem esse foco. Gasta-se muitos mil reais, uma empresa onde muitos mil reais tudo bem, e não consigo focar
naquilo ali, usufruir, ou pior, já tive clientes que, tipo, guardam o estudo e não dividem com as suas equipes e coisas desse tipo. Ah, não quero seguir essa tendência. Esconde essa. Eu acho que é um pouco do dirigente que ainda quer manter O padrão. ele a informação. Entendi. Ele ser a pessoa que sabe mais. Sim, na reunião ele vai Isso falar, nem tô "Sabia falando de que não clientes sei o aqui no quê?" Brasil. São clientes internacionais. Mas, assim, coisas que eu ficava assim, gente, será que eu posso chacoalhar essa pessoa e falar pra ela que não? Então, essa minha frustração pessoal de falar, poxa, um monte de conteúdo, a gente se mata pra fazer esses reportes e no ano seguinte tem que sair outro e tem que ser tudo novo, tem que ser tudo diferente. Então eu fiz um projeto chamado 40 Dias Disruptivos, que nasceu em março do ano passado, que foi justamente, eu olhei para tendências detectadas entre 2012 e 2018. Aí todo mundo pergunta por quê, mas se você botar 2012 mais 10, dá 2022. Então era por esse Sim. intervalo de tempo aí que a gente queria, assim como 8 mais 2 dava 2020. Então eu ficava ali nos Números. meus Muito tempos bom, ali. Zagalo. Então, e aí eu comecei a pincelar 40 tendências das 400 que eu tinha, literalmente, porque eu fiz a conta, Uhum. e que ainda faziam sentido. E que ainda eram relevantes, e que ainda estavam em desenvolvimento. E que também não eram tão futuristas para que a pessoa que entrasse no meu Instagram não achasse que eu tava também dando uma coisa tão lá pra frente, falar, essa doida que ela tá falando lá pra Não frente. faz sentido. Não faz sentido. Quando a gente expõe conteúdo de tendência, tem essa delicadeza que eu fui aprendendo com os anos, que é de mostrar um pouco do passado pra pessoa falar, olha, ela acertou no passado, né? Sim. Lá atrás ela acertou. E ao mesmo tempo um pouco do futuro que também não seja muito longe. Porque aí você tem que falar com gente muito especializada, que tá acostumada a consumir esse tipo de conteúdo pra ela realmente aderir e sacar como usar isso. Então, é uma questão constante de se provar e, ao mesmo Sim. tempo, conseguir mostrar coisas com um pouco de… Eu tenho um exemplo que eu só pra trazer, que talvez tangibilize. Eu brinco muito, até fazendo uma paralela de tendências e futurismo, que era, quando começou o papo do Uber, quando a gente falava de tendência, a gente estava falando dessa economia do compartilhar, né? A economia da segurança, da confiança, desculpa, o termo era esse. Economia da confiança. É você confiar que uma pessoa vai te buscar na porta da sua casa, ser humano que você não conhece, que você trocou uma mensagem. E se eu sou uma mulher, então, vai chegar um homem meia-noite, vai me buscar numa balada e vai me deixar em casa. E tudo bem, minha mãe vai deixar eu pegar esse carro com esse homem. E na minha geração, sem telefone, era imagina, mãe, peguei carona aqui com um desconhecido, ele me buscou na balada e me deixou em casa. Não existia essa possibilidade. A gente brinca isso na aula, né? E aí, isso era uma visão de tendência, isso é real. A gente estava tendo confiança, os dispositivos, os aplicativos, as empresas. A gente confiava na sociedade como um todo para existir o Uber. Precisava existir essa tendência para acontecer. Os futuristas, a gente estava aqui na discussão, alguém tá falando, o Uber gerou emprego, o Uber gerou trabalho. Os futuristas já olham assim, não, ele gerou conectividade, porque se vier o robô e o carro autônomo, ele resolveu o problema. Por quê? Porque eu tô olhando tendências macro. Então, daqui a uns anos, sei lá, um futuro do aplicativo do Uber é o carro autônomo pra gente buscar. Uma ameaça o negócio do Uber, inclusive, é isso. O foco… Não, o contrário. Eles estão… Eu acho que sei lá, o CEO do Uber tá preparado pra mandar todo mundo embora e continuar prestando serviço. Ele não tá… O foco dele não é gerar emprego, necessariamente, sabe? Assim… Nunca foi, até porque a uberização é o contrário, é a desconfiança, né? Mas, enfim, não vamos abrir essa porta. Tem várias polêmicas. Mas, assim, tecnicamente falando, é só o tempos, né? Você tem uma oportunidade da economia da confiança e você tem uma visão de futuro, que é um pouco o Parker, por exemplo, também fazendo mais conexão da Cobble. Você poder conectar nas coisas, ter dados de devices trocando dados, carros trocando informação e as coisas acontecendo para você começar a pensar um futuro em que um carro possa fazer isso sozinho, sem pessoas, ou etc. Então você tem… Pensando todos os males e bens, a gente não querendo causar polêmica aqui. Na real, é só para contar a diferença da visão. Você tem uma visão de comportamento que viabiliza um negócio e você tem uma visão tecnológica, você começa a ver o primeiro degrau. Primeiro você precisa levar a luz. Aí levou a luz, agora você precisa levar o cabeamento para o cara acessar a internet. Depois você precisa levar o computador com qualidade para ele ver o vídeo. Na tecnologia, no futurismo, a gente vai vendo esses degraus sendo galgados para que a coisa aconteça. Então é um pouco… tempos e espaço, mas desculpa, deu uma devaneada aqui. Porém… Acho que vale só… Esse projeto de 40 tendências, então, 40 dias, tá no seu Instagram pessoal? Quem quiser caçar isso? Sim, tá tudo… Eu fiz esse projeto, fiz um segundo projeto, fiz um terceiro projeto, vou lançar o próximo projeto no dia 24 de maio. @IsaDeson, né? Isa com Z, Deson com
N no final. Isso, todo mundo com Z e o N. Eu comecei a fazer o caminho sem volta, esse negócio de conteúdo pro Instagram e pras mídias. E tem sido uma forma muito interessante de interagir, de aprender, de trocar. Então, começou com os 40 dias, tá todo disponível no meu Instagram. Depois a gente fez um projeto chamado Criativos Disruptivos. Eu tentei convidar a Mari, mas ela estava muito ocupada. Mas agora eu não tô gente- mais, pode me chamar. Boa. Já ela gente- botei os filhos na rua. Oba. A gente entrevistou 40 pessoas do mundo inteiro sobre o futuro de uma forma otimista e positiva e colaborativa e coletiva. Depois a gente fez o circuito, que foi a união dos 40 com os criativos. A gente fez palestras com esses criativos sobre temas dos 40 dias. Caramba, que legal. E o novo não vou contar ainda, mas vai sair dia 24 de maio. Então vai estar lá. tem aí. Vai estar lá. Mas me conta, dessas 40 que você selecionou, me fala umas duas, só pra gente não deixar de falar delas. Eu amo que a primeira que a gente postou ainda tá no top 10 de likes e compartilhamentos, que foi contestando o excesso. Ah, Que é uma tendência que fala sobre a gente meio que cair na real sobre o quanto que a gente estava vivendo, ou está vivendo, no excesso. E aí eu quero falar do excesso de consumo, do excesso de relações sociais, do excesso de aplicativos, do excesso de leitura, o excesso de excesso. Olha que massa, hein? Excesso em tudo quanto é sentido. Não é pra gente pensar que o excesso é só no consumo, que as pessoas têm tendência a falar só do consumo. E essa pausa global, depois de dizerem pra gente a vida inteira que nunca nada ia parar e nunca nada ia mudar, a nossa vida, a turma de 30, 40 anos, né? Todo mundo não ia ser possível, a gente tava igual só ia acelerar? o ratinho do laboratório enlouquecido naquela coisa que ele corre sem parar. De repente o mundo parou e aí a gente sentou e falou: mas o que eu tô fazendo com tanta roupa, tanto contatinho, tanta festa, tanto livro, com tanta revista, com tanto seguidor? Tanto newsletter. Não sei se Exato. é uma mulher- Tanta coisa assinada. Tanta newsletter que chega no meu e-mail. Tanta mensagem no WhatsApp. Pra quê? Onde eu tô indo com isso, né? E aí ver o quanto… Eu brinco hoje em dia, se eu socializo aqui, tô achando uma festa já, que a gente tá em 4, Sim. parece uma festa. Eu chego em casa exausta, não tô mais acostumada a socializar. E eu era a Muita pessoa gente. que virava à noite na boate até já nascer. Então, assim, eu olho e falo, como é que fazia aquilo? Olha, Então, o Contestando Excesso, pra mim, foi uma coisa muito bacana, porque falava desse excesso, de como que isso atrapalha nosso foco, de como que isso atrapalha as nossas relações, a nossa autoestima, e que prende a gente num sistema de consumo contínuo, e você tá sempre… sempre… Os americanos têm uma expressão que é sobre a gratificação instantânea. Então, aqui eu consegui aquela coisa, né? Voltando ali, o ratinho tá Sim. sempre atrás de uma cenourinha, aí ele conseguiu a cenourinha, ele não quer mais aquela cenoura, ele tá pensando na próxima. Então, a gente começa a ver, pelo menos, o desejo ou a realização desse excesso. Não, e para os empreendedores, tem umas coisas que a gente viu de tecnologia, por exemplo, eu acho muito incrível, que são assim, aplicativos para você desinscrever em todas as newsletters que você mencionou. Então, você baixa um aplicativo que te ajuda a desinscrever em 1000 newsletters. Ou um aplicativo que te ajuda a mutar o WhatsApp, ou apagar uma mensagem por um tempo, ou ficar off. Porque, de fato, a gente não tem nem força de vontade, às vezes, para fazer sozinho. Então, começa a existir um mercado para você também aprender a editar a vida, né? Um pouco, Exato. que é interessante, assim. Então, E hoje os termos, as tendências americanas falam de life editing, né? Realmente exato. da tendência de edição de vida, porque não é pra gente dar conta desse excesso que a gente estava vivendo. Então, essa é uma que eu acho bem E liga bacana. com o wellness. Tem várias de wellness também, que é aquelas dicas. Acorda de manhã, não olhe o WhatsApp até às 10, porque você não pode ser comandado pela sua caixa de e-mail ou pelo seu Aquele WhatsApp. documentário, como é que é? Dilema Social, acho que em português. Pode Sim. ser. Todo mundo viu e tirou as notificações As do telefone redes, depois. isso. Dilema das redes. Isso, dilema das Todo redes. mundo viu aquilo e tem um pouquinho a ver com isso, talvez, né? Eu costumo dizer que a gente não tem um problema de déficit de atenção, a gente tem um problema de notificações. Coletivo. Porque assim, a gente começou a entrar numa era, eu tenho déficit de atenção, de fato. Tem muita gente que fala, porque eu tenho déficit de atenção. Porque Não, você tem um problema… Muita gente tem um Muita problema de notificação. notificação. Aí um grupo menor tem um problema de déficit de atenção. Não, entendeu? Então, assim, é um pouco… a gente se deixa interromper e depois a gente culpa a tecnologia porque ela tá interrompendo a gente. É uma coisa meio doida. Então, o Contestando Excesso é um pra mim que foi muito forte. E aí, eu acho que é um que eu amo falar e que tem tudo a ver com a coisa das tecnologias e com esse resgate ancestral, é o interesse que a gente tá tendo na junção
das tecnologias naturais com as tecnologias mecânicas, né? Então, a biomimética, a biotecnologia, a bioengenharia, o entendimento que a gente não faz melhor do que a natureza que faz há 4 bilhões de anos certas coisas. E a gente ainda acha… O nosso ego é uma coisa fantástica. Então, a gente tem, assim, essa crença de que a gente vai fazer melhor do que as tecnologias naturais, né? Para não falar de natureza só e não parecer que a tecnologia não é tecnológica. Sim. Não parecer que a natureza não é tecnológica. Então, esse foi um dos temas que interessou as pessoas e que fala de todas as áreas de vida que a gente tem hoje, eu acho, né? Muito massa. O Nassim Nicholas Taleb, que nos inspira para fazer o Hydra Podcast, ele fala bastante desses temas todos. Não é coincidência, evidentemente. É um cara que pensa o mundo também e tal. Ele fala muito disso, assim, também, de a antifragilidade, que é o que está por trás do Hydra e tal, do animal que cresce na incerteza, cresce diante do pacto. Ele fala que ele percebe-se isso muito mais na natureza, antes de tudo, né? No músculo, no osso, na forma como, enfim, nosso corpo… Na vacina. Nosso corpo produz mais do que a gente precisa, né? Mais óvulos, mais espermatozoides, por exemplo. Anticorpo. A gente está preparado, a gente faz um excesso para preparar, a gente tem redundâncias no corpo para preparar para esses momentos, é interessante isso. Nós somos máquinas fantásticas. Eu estava assistindo, né, um dos discursos lá do Elon Musk, do Neuralink, que tava com… Sim. Eu tenho que te mandar isso, você vai morrer. Ai, eu amo, por favor. Não, mas com uma o Elon crítica. Musk, vem aqui, dá uma entrevista pra gente. Ou se quiser, casa comigo. Também vale. Mas vai, desculpa. Mas ele tem uma crítica que foi feita em cima do lançamento da Neuralink, que falava assim, não, porque você consegue chegar a novas dimensões pelo seu cérebro. Você consegue fazer isso desde sempre. Sim. A gente consegue… É que a gente tem que aprender a acessar isso. Exercitar. A gente vai vivendo pra fora e vai esquecendo que tem infinitas dimensões dentro do nosso cérebro, que nós somos máquinas muito complexas e interessantes. Sim. Então, é um pouco sobre esse meio do caminho. Não é pra não usar o device, mas assim, a gente não precisa ficar dependente desses devices, como se sem eles a gente não fosse conseguir funcionar. Não, e tem uma coisa que você falou, eu lembrei, uma das tendências também que tá bombando são os materiais à base de fungos, né? Sim. Cogumelos. Você fabrica cogumelos e eles fazem tudo. Eu acho sensacional, que é uma tendência de tecnologia. Aí você vai ver o quê? É cogumelo pra fazer roupa, é cogumelo pra fazer device que você vai pôr no corpo. É o Mario Bros da vida real. Cogumelos de cores diferentes para brincadeiras diferentes. Um você solta foguinho, o outro você voa. Vou na onda. É o Mario, exatamente. Aí um você encontra o Yoshi. Mas é muito doido, porque você vai ver assim, os caras dão a volta, os engenheiros rodam o mundo. A gente fez pirâmide e pra chegar agora em 2021, a gente tá falando de construção com cogumelo. E quando você… Isso é muito incrível, eu acho. Tem uma coisa maravilhosa que explica que o micélio, que é a base do cogumelo, é a internet original. É ela que conecta com as raízes das árvores as informações. Eles se conversam. É lindo isso. E aí a gente tá ali achando que a internet, a gente fez um negócio fantástico. Todas as espécies comunicando sem falar e a gente achando o máximo, a gente nessa cacofonia babilônica que a gente vive das mídias sociais, todo mundo tentando falar mais alto que o outro. Então, eu acho que a gente… Por isso que me inspira tanto falar sobre Inovando com a Natureza. É lindo. Mas essas são tendências mais antigas, então se a gente quiser falar sobre uma coisa… Então, aí eu queria fazer isso, calma. Ai, meu Deus, já deu 1 hora. Gente, depois conta se vocês estão gostando, porque aqui é um papo de certos temas que a gente tem uma paixão aqui. E eu quero saber se fez sentido, se a gente tá fazendo sentido. Deixa a dica aqui, quero saber mais ou menos sobre uma tendência que a gente vai gravando. Mas Isa, me fala, eu acho que pensando nesses empreendedores que estão achando a gente 2 malucas aqui que gostam de pensar o mundo… Não falamos nem o número aqui de finanças ainda, Pedro vai me bater. Mas eu acho massa, que… tô aprendendo pra caramba, tudo certo. Beleza. Eu queria te ouvir. Vamos pensar uma tendência que você acha que tem algo para começar a pensar novos mercados, mundos para esses empreendedores? Eu tô muito encantada com a reflexão de uma filósofa, acho que ela é psicanalista também, francesa, que chama Cynthia Fleury. E a Cynthia, ela discute o que ela chama da sociedade do cuidado. Para contextualizar esse tema, vale falar sobre o estudo magnífico que a ONG Think Olga fez no início publicou no início da pandemia. Brazuca, pode buscar. Think Olga, mas é Brasil. As meninas são incríveis. E elas fizeram um estudo super profundo sobre o que significa a economia do cuidado e a magnitude disso.
A economia do cuidado fala do trabalho pouco valorado ou não remunerado, na sua maioria feminizado, atribuído a mulheres, sem o qual a nossa sociedade não existiria. Se você tá me ouvindo hoje, é porque alguém cuidou de você. Sim. Então, porque a gente é uma espécie esquisitíssima que a gente morreria. A gente não nasce pronto. A gente nasce, né, com a cabeça aberta, não vamos esquecer. Os passarinhos demoram 2 horas, eles estão andando pra lá e pra cá. A gente demora 18 anos no mínimo pra fazer alguma coisa. A gente demora 18 anos pra sair do ninho. Pra sair do quarto. Então a gente tem aí uma necessidade de cuidar, e isso eu não quero falar só de crianças, porque isso fala muito sobre a nossa população madura, os idosos. E a longevidade. Né, onde nada na Terra, nem na nossa espécie, a gente não nasce e a coisa é habitável. A gente tem que transformar e cuidar para que ela seja habitável e que a pessoa se desenvolva. Então, a economia do cuidado, hoje, de acordo com o estudo das meninas, representa a 4ª ou 5ª maior economia do mundo em valor. E nenhuma dona de casa viu esse valor na vida. E ainda tem que escutar, na grande maioria das figuras masculinas, se for uma casa um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais patriarcal, que o dinheiro quem ganhou foi quem saiu de casa para trabalhar. Então, é um assunto muito sensível, muito pouco discutido, mas que, para quem como a gente gosta de imaginar o impacto disso no mundo, começa a ver que essa noção do cuidado que a gente subestima, subvalora e feminiza, e tudo que a gente feminiza a gente bota num lugar pior, não vamos esquecer ainda, mas temos feito muitos avanços, eu sou otimista, enfim, ainda é assim, né? Mulherzinha ainda é uma expressão sempre para alguma coisa ruim. Né? A fragilidade, tudo. Então, o que a gente está começando a ver é que isso que foi tão subestimado é a única coisa que a gente precisa durante a pandemia. Perfeito. E é a única coisa que a gente quer. Todo mundo tá com vontade de abraçar, de estar junto, de colo, de ser cuidado. Não interessa da mãe, de uma outra pessoa. E aí vem a coisa do humano, né? Do humanismo, do sensorial, coisas que, de novo, que a máquina não faz. Intrínsecas, né? Então, quando a Cíntia fala sobre a sociedade do cuidado, ela fala sobre governos, cidades, estruturas e empresas que levem em consideração o cuidado. Que entendam que a gente precisa reformatar a nossa forma de entender o mundo muito mecânica, muito masculina, na ação, no fazer eterno, que é super importante, mas que precisa desse outro eixo de cuidado. E eu não tô falando só do cuidado fofinho, eu tô falando do cuidado realmente até mais rudimentar. Então, a gente começa a ver algumas iniciativas acontecendo quando se trata de idosos. Então, a gente está vendo, tipo, Lyon está com um projeto muito interessante de governo do cuidado para os idosos. A rainha da Suécia fez um bairro para pessoas que sofrem de demência, para aquelas ou outras questões como Alzheimer e tal, para que as pessoas possam ter uma vida e andar num bairro onde é um bairro inteiro feito para cuidar deles. E não perder a autonomia, entendeu? Literalmente começar a morrer no momento em que eles ficam dependentes dos outros, e sim tentar prolongar ao máximo as suas capacidades. Então, a gente estamos engatinhando ainda nesse assunto, mas é uma das tendências que vem se desenvolvendo, que vem sendo discutida, e foi, inclusive, alguém escreveu, não vou lembrar agora a pessoa, uma pensata recentemente sobre como que o Biden está aplicando um pouco disso no discurso, vamos dizer assim, no posicionamento dele. Eu acho que aqui tem uma coisa, até eu vou me envolver, porque a gente estudou longevidade muito, né? E aí a gente vai trazer, tô prometendo, mas a gente vai trazer a dona Laila Valias aqui pra gente falar disso. Eu tive o prazer de viajar, a gente foi pro Japão, que é um país que precisa falar da economia de cuidado, eles já usam bem esse termo, porque é um país que envelheceu muito, e aí você não tem quem cuide. Né, você vai ter um desafio, assim. Aí eles tentam lá, porque também são da tech, robôs para resolver um monte de coisa. Mas no final do dia, eles estão com uma demanda enorme de creches. E aí creches para pequenos, para os pais trabalharem. E creches para os mais velhos, para os maduros, que também precisam de companhia. Não dá para ficar em casa o dia inteiro e precisam ter ação, cuidado e tudo mais. Então a gente viu várias experiências interessantes, inclusive de misturar esses públicos nesse cuidado e tal. De um incrementar a vida do outro.
Enfim, mas aí nós estamos falando de uma população já bem envelhecida. E o Brasil tem uma tendência um país nisso, muito né? rico também, né? E um país muito Terceiro mais rico rico. do mundo, sei lá. E aqui a gente. Não, que fala desse assunto há anos. É. Aqui a gente, no Brasil, tem envelhecido pobre, né? Que é uma coisa que também não se viu no mundo ainda, né? Que investe há muito tempo, porque não é só falar. Claro. Né? Não, digo, gasta porque as pessoas dinheiro. têm que botar o dinheiro onde elas estão falando. Então a gente tá vendo a população brasileira envelhecer rapidamente, como você e a Laila me ensinaram, comparado com o que a gente achava, e ao mesmo tempo ninguém fazendo nada a respeito, como se não acontecesse. Ai, vamos deixar morrer, porque é melhor. É que a gente gosta de ser jovem. Então, eu acho que tem essa coisa do cuidar, que é a gente conseguir colocar ele dentro da economia, conseguir colocar ele dentro da empresa, colocar ele dentro do governo. É o único jeito. Não adianta reclamar eu vou dar um exemplo que acontece sempre, que eu escuto muito, já escutei da boca de já escutei da boca de grandes empreendedores e de grandes dirigentes, que dá muito trabalho a licença de maternidade, né? É melhor contratar homem. A minha pergunta sempre é: qual é o tempo que você quer que a sua empresa sobreviva? Porque se a moça não tiver filhos, quem que vai comprar o seu produto daqui na próxima geração? Uma boa pergunta. Eu sempre pergunto isso, porque eu acho que é uma conversa ainda muito louca. A mulher gasta 650 horas de amamentação e a gente ainda trata ela como se ela estivesse fazendo um desserviço. Ela não trabalha. Não, e aí eu acho que... Férias, né? Você tá passeando e tal. E além dessa questão sociológica, eu acho que tem uma visão, tá dando um pouco de pragmatismo, talvez, se eu puder, para os empreendedores. Eu vejo isso em vários pontos, tá, gente? Quando a gente fala de UX design hoje, né? Experiência de usuário. Os melhores experiências de usuário são experiências de cuidado com o usuário. É entender o desafio dele ali, o momento em que ele pega no celular, o toque que ele vai dar, o melhor lugar de apertar esse botão, qual a situação que ele tá. Isso é cuidado com o usuário, que eu acho que é um novo passo do design, por exemplo. De conforto, de várias coisas assim. E aí eu acho que extrapola. Claro que tem um cuidado óbvio objetivo das crianças e dos maduros, que eu acho que são dois desafios sociais mesmo. Mas esse cuidado é estendido, né? Assim, quando a gente fala de wellness, esse desejo de ser melhor cuidado no wellness, de ter meu tempo, de ter minha pausa e tal. As pessoas, os times têm valorizado, né? A geração aí dos milênios que a gente fala sempre, mas nem mais. Eu sou milênio também, mas tem um povo mais novo aí que eu nem sei quem é. Geração Z. O Z, sei lá quem. Que é assim, no salário não segura o carro. O cara quer se sentir cuidado, ele quer se sentir participando. Então, a palavra cuidado, ela é interessante em vários lugares, assim, dependendo do que você estiver propondo. Lembre-se que é uma demanda, a gente tá querendo ser cuidado. Eu não sei o que isso diz sobre a gente também, mas eu acho que o cuidado ele é intrínseco. Ele é intrínseco, senão o autocuidado não tinha. Que é a base do wellness. Também. Não estaria acontecendo. Se a gente não achasse cuidado tão importante, a gente não estava preocupado o dia inteiro em ser autocuidado. E se a gente está se autocuidando, é porque claramente a gente não está recebendo cuidado externo. A gente não se sente cuidado pelo nosso governo em qualquer lugar. Não estou falando daqui especificamente, né, que é pior. Não, você não se sente cuidado na rede social com o que você fala, que as pessoas não cuidam para falar nem para ouvir. E ao mesmo tempo, quem ataca é quem mais está precisando de cuidado. Então, assim, é muito sobre... quanto mais desprovido de cuidado, de carinho, de amor a pessoa é, mais ela ataca. Então, é muito sobre a gente é bichinho mesmo, né, gente? Não adianta. É sobre uma arquitetura social, entendeu? Então, é muito amplo. É curioso que na nossa segunda entrevista, Maria, mas é porque Inception. Tô muito Inception, eu não consigo conseguindo. Maravilhoso. Não, quando o negócio. Isso que a gente não tá bebendo, gente. Então deixar registrado. Não, porque assim, a gente bate um papo com um cara que mexe com reciclagem. Vou resumir muito aqui, é Green Mining, assistam lá o vídeo. Muito legal o negócio do Rodrigo. Mas, um comentário que até eu trouxe lá naquela entrevista é que o André Lara Rezende, economista brasileiro, escreve há uns anos atrás que uma das formas de lidar com os problemas do meio ambiente é colocar preço nas coisas. Tem serviços que estão sendo prestados, produtos que estão sendo consumidos, não tem preço. E aí, as coisas sem preço na economia ficam mal arbitradas. Assim, ninguém paga pra tem preço lixo, derrubar a floresta que tá na sua terra. O cara, enfim, não tem preço isso. E é curioso que esse comentário que você faz sobre essa economia imensa de mulheres que prestam serviço à sociedade ou às suas famílias, ou que não tem preço. De novo, só é a mesma coisa. É um serviço, é um negócio, é um mercado imenso que ninguém tá pagando por ele claramente, né? E não tendo preço, de novo, fica essa impressão. Fica desvalorizado. Igual, enfim, a coisa do meio ambiente. Curioso essa conexão ambiental e social com o preço de serviços e produtos. Não, só uma coisa que eu esqueci. Ou não precificação, no caso. Que eu não quero deixar. A gente tem é muito engraçado que é bem nisso. No termo de longevidade, a gente tem um termo que é os cuidadores profissionais e os cuidadores familiares. Sim. É uma nova profissão, digamos assim. E é o seguinte, os profissionais é quando você tem uma enfermeira ou alguém com alguma formação especializada para cuidar de uma pessoa com alguma demência, com Alzheimer, ou enfim, uma
uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, olhando para os maduros. Mas você tem os cuidadores não profissionais. Aí vem as mulheres, geralmente uma mulher mais velha da família, que vai cuidar dos pais. Da mãe e do filho, às vezes. Uma irmã que vai cuidar da mãe e do filho. Ela tem o filho dentro de casa, mas a mãe tá com uma demanda. E essas mulheres vão indo para esse lugar, vão deixando as suas profissões e tal. E é uma nova... Enfim, é uma profissão, gente. Vou chamar assim, mas de novo não tem preço. Demanda não é tempo, valorizado. trabalho, atenção, é um trabalho. E a gente não vê essas mulheres. De novo, invisivelmente, a gente tá criando um serviço de cuidado e que a gente não põe preço. Está acontecendo, ele só não está sendo olhado. Né? E tem duas nuances aí que são importantes. Tem homens que cuidam. Claro. Gente. Mas é só pra gente deixar registrado. Mas estatisticamente não, gente. Só pra eu tenho número. Exato. Então, assim, eles existem. Mas eles são a vasta minoria. O que eu acho que é muito complicado, e as repercussões são muito, muito complicadas a curto, médio e longo prazo, e a gente está vendo isso acontecer na pandemia com... Eu não tenho nem os números, porque eu nem guardo esses números tão horríveis que eles são, de quantas mulheres tiveram que largar o emprego para cuidar. Exato. Porque mulheres que trabalhavam antes, que tinham toda uma estrutura, né? Eu brinco que as minhas amigas que são mães, agora elas são creche, refeitório, escola, tudo. Aula de inglês, a casa virou outra coisa e ela virou outra coisa, né? Exato. Então, é que o pior para mim de tudo isso é que não existe nenhum incentivo para que a coisa se equilibre. Então, para que a gente explique que homens sabem e devem cuidar. Uhum. Não é uma coisa que vem do útero. O útero não tem nada a ver com isso. Então, tem uma discussão sobre a mulher gosta de cuidar. Não, a mulher ela tem um útero. Então, naturalmente, se ela engravidar e a criança sair de dentro dela, e depois ela vira restaurante e amamenta essa criança, que ela, até aquela idade, tudo bem ela ser a pessoa central da vida desse ser. Mas isso é a única fase que justifica. Assim como cuidar da sua mãe, não sei o quê, não tem justificativa nenhuma para que isso seja feminino ou masculino. E eu acho que tem um direito de ser uma opção também, né? Pode ser um desejo de cuidar. Eu acho que tem muitas mulheres que gostam do fato de cuidar, mas isso não significa que não precisa ser valorizado, ou remunerado, ou visto. Que eu não confio que as mulheres gostem. Eu confio que as mulheres estão no piloto automático. Eu tenho não que não tenha gente que gosta de cuidar, homens e mulheres. Mas é isso, eu acho que 90% das que falam que gostam de cuidar também estão no piloto automático. Porque é muito estrutural essa conversa que a gente está tendo. Então... Fascinante. Desafio grande. Boa. Ô, Isa, já estourei meu tempo. Já estouramos com força, pois é. Já. Porém... Eu avisei que eu era tagarela. Não, nem gente. É porque nós ficamos aqui em muito assunto. Mas enfim, a gente pode trazer a Isa aqui para vários outros tendências pode ser e discussões. Um quadro fixo do Hidra Podcast. Podemos fazer, vou alugar a Hidra. A cada 10 episódios a Isa vem e fala, gente. Vamos falar de tendências e coisas malucas para as pessoas ficarem ouvindo em casa. Chamar sempre. Nesse momento. Mas, querida, muito, muito obrigada. Vamos passar de novo. Onde que tá essas 40 dicas de tendências e conteúdos que vocês prepararam todos? Tá tudo no meu Instagram. Então, @IzaDezon, IZADZON. E tá tudo disponível. E quem quiser, chama no inbox lá que a gente ajuda. Boa. Querida, obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Olha demais, Isa. Muito legal. Obrigada. Bom, pessoal... Animal a conversa, é claro que foi animal. Certamente todo mundo aprendeu muita coisa aí. Bom, curtam, compartilhem aquela história toda, comentem. Pô, gostaram desse tipo de conversa? Querem mais desse tipo de conversa? O que a gente não perguntou pra Isa, que era muito óbvio que tinha que ter perguntado? Nos contem. Quem mais querem ver falando com a gente? Enfim, vamos conversando. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. E até o próximo Hidra Podcast. Valeu. Oi, gente. Obrigado. Obrigada.